Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Hoje deixo o padre iniciar o programa. Sempre sou eu que falo. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que semanalmente nos acompanha aqui através do nosso programa, cujo nome é bastante sugestivo, porque de fato o é. Páginas Difíceis da Bíblia. Padre, no último programa, levantei ao senhor um questionamento, ainda falando um pouco sobre a introdução do livro do Gênesis. Eu lhe questionei, caso não falhe a minha memória, sobre quando o senhor nos falava a respeito das tradições. Há um conjunto de tradições ou de fontes. E o senhor nos citou o exemplo dos dois irmãos do capítulo 4, Caim e Abel. Muito provavelmente são teorias e tradições diferentes que depois foram unidas e se tornaram filhos do primeiro casal. Quando eu, então, lhe fiz, em nome do nosso telespectador, um possível questionamento. Esse fato de olhar para o texto bíblico e poder detectar, do ponto de vista da história, fontes diversas, isso não empobrece a literatura bíblica do ponto de vista espiritual? Mas, pergunte o contrário. E se não fizéssemos nada disso? Ficaria uma leitura ingênua. Não é? É a leitura que 90% faz. Infelizmente. Agora, se temos inteligência, se vamos a fundo, se usamos a cabeça e destrinchamos os textos, por que, conhecida melhor a sua gênese e a sua história, eles se tornam menos edificantes? O que se entende por edificação? Não vejo o porquê. Agora, claro, eu não leio de forma ingênua, nem quando rezo. Este primeiro, agora, tardiamente, primeiro capítulo do Gênesis, antes era um texto solto, mas agora eu vejo riquezas espirituais nele. Por exemplo, o monoteísmo. O monoteísmo desse primeiro capítulo dissuade completamente a ideia de que ele tenha sido pré-exílico. O monoteísmo levado a sério é o meu monoteísmo também, e é a primeira vez que ele aparece num texto. Em segundo lugar, este texto não quer dizer como o mundo foi criado. Isso não depende da Bíblia. Isto vai de acordo com a ciência, e a ciência nunca saberá exatamente o que houve antes do primeiro dia da criação. Nunca. Não é impossível. A ciência começa lá pelo terceiro ou quarto dia da criação, mas não antes. Agora, isto aqui responde a uma pergunta: por que o ser e não o nada? Isso é edificante. Por que, de preferência, o ser? Se o ser não dá razão de si próprio, se ele não dá razão de sua própria existência, por que o ser, o ente, e não o nada? O texto, este capítulo, diz: porque por detrás de entes, que são todos, que é todo o universo, existe um Deus, alguém, um ser superior, que organizou tudo e instalou a vida aqui na Terra. Por quê que até hoje homens se casam com mulheres e vice-versa? Porque Deus, no começo, criou um casal e disse: crescei, multiplicai-vos, dominai a terra. Todos, cristãos e não cristãos, crentes e ateus,
fazemos isto até hoje. Isto não é edificante, mas isto não vai contra uma intelecção ou uma inteligência profunda do texto. Pelo contrário, eu fico sabendo melhor como aplicar esse texto à vida espiritual. Não acha? Sim. Mas assim, ainda nessa perspectiva, né? E eu acho que é sempre produtivo o questionamento, desde quando ele seja inteligente, mas o senhor também é testemunha que durante a história correntes incalculáveis se levantaram com a tentativa de olhar para o texto ou os textos bíblicos com esse olhar puramente intelectivo ou intelectual. Isso também, de algum modo, não é perigoso, porque em sua gênese de ser, a literatura não tem esse quê de intelecção. Quando a gente pega, por exemplo, a própria língua do Antigo Testamento, é a língua de gente simples, que precisou aprender sinais e códigos para sobreviver em terras outras, que é o caso do hebraico. Então, o senhor não acha que um certo grau de intelectualidade, quando levado ao extremo, não poderia cair numa razão pura, e isso de algum modo não sufoca aquela faculdade bonita da fé, que é a humildade? Não necessariamente. Depende de quem. Aí quem é quem? Eu posso aprofundar a mais não poder e ser um perfeito cristão. E ler o texto, palavra de Deus, saboreando até melhor. Agora, existem outros que não têm esse escrúpulo. Então, não é? Mas esses também não perdem tempo com a Bíblia, não. Quem perde muito tempo com a Bíblia é quem quer alguma coisa, tirar alguma coisa da riqueza desse texto. Eu já falei a respeito deste texto da criação, que foi uma resposta hebraica a uma mitologia pagã insustentável. O texto é lindo. Ele usa uma linguagem imaginosa? Claro que sim. Ele usa didática, ele insiste no repouso do Shabat. Deus descansou no 7º dia. E um judeu piedoso descansa até hoje no 7º dia. E nós deveríamos descansar no primeiro dia da semana, que é o domingo, né? Não é? Isto também é um mandamento da igreja, que hoje se segue pouco. Mas tudo isto é riqueza que se encontra no texto. Agora, eu não preciso ser ingênuo e pensar que foi Moisés que escreveu este capítulo. Provavelmente ele esteve em outras mãos. Ele foi fruto de diversas mãos sacerdotais que protestavam, de certa maneira, contra uma visão ultrapassada completamente, né, da criação babilonense. Sim. No primeiro programa, o senhor nos introduziu muito bem na questão até geográfica da situação ali. Israel era o menor entre os povos e Deus o escolheu. A seu ver, por que Israel, no futuro, apostou na escrita para testamentar os seus feitos? Porque ele não tinha outra saída? A fé não era uma própria saída? Porque chegou um momento que houve essa necessidade de testamentar as memórias através do escrito? Porque nós só vivemos através de memória. Um povo sem memória, um povo sem história, é um povo que não tem passado. Israel precisava se encontrar e se reconciliar com o seu passado. Todos os povos circunvizinhos tinham também o seu passado. Israel, eu digo os judeus pós-exílicos, não podiam ficar
sem uma perspectiva histórica. Agora, uma perspectiva histórica que teve as suas características. Por exemplo, o monoteísmo, o culto num único Deus. Tudo isto é história retroprojetada, é o que eles pensavam ou imaginavam fosse ou tivesse sido o seu passado. Bem, eu me refiro não ao livro do Gênesis, a esse capítulo aí, porque esse capítulo aqui foi escrito em Babilônia e nós conhecemos bem a história dele. Agora, quando criaram, na segunda parte do Pentateuco, quando criaram a história patriarcal, ou quando juntaram peças para aquilo que se chama hoje história patriarcal, precisavam de um passado. Não é, em princípio, muito cedo afirmar que já no exílio da Babilônia, Israel acreditava em um monoteísmo? Não seria melhor chamar de um Deus nacional? No exílio já não. Já não? Já não. Nós temos que fazer um intervalo, né? Um intervalo e já continuamos já. Bem, E lhe questionei, em princípio, se não seria um pouco cedo para Israel no exílio a já ter em mente a ideia de um monoteísmo, de um único Deus. Se não seria melhor chamar ou trocar pela expressão de um Deus nacional. Não, isso antes do exílio. Mas durante o exílio, já com o segundo Isaías, não. Aí já temos um monoteísmo, ao menos prático. Então, por exemplo, em todo o mundo sapiencial e depois em todo o mundo profético já é monoteísmo. Ou os profetas pré-exílicos não é? Mas os profetas que são antes do exílio não viveram ainda esse tempo do monoteísmo. Isaías, Jeremias, Ezequiel mesmo. Então, a estes profetas, o que se pode afirmar é, no máximo, um Deus nacional. Um Deus nacional, mas já indo na direção do monoteísmo. Esse texto, volto sempre a ele, que hoje é o capítulo 1 do livro do Gênesis e o texto com que se abre a Sagrada Escritura, foi escrito já num contexto monoteísta. Agora, ainda falando sobre... E ele tem uma riqueza espiritual fabulosa, sim, como já tocamos aqui. Sem dúvidas. Mas chamou minha atenção quando, na primeira parte do nosso programa, o senhor falou: um povo que não tem história testamentada é um povo que não tem memória e, portanto, não tem passado. Mas se Israel era tão pobre, e se naquela época a arte de escrever era tão rara e cara, como eles conseguiam escrever? Escreviam tudo? Muita coisa deixaram de escrever? Eu aceito que a escritura entrou pouco a pouco. Não foi de repente, num dia que viraram todos alfabetizados. Alguma coisa, talvez, no final do século VIII e durante o século VII. Sobretudo, algum oráculo profético. E alguma tradição ou alguma história que podia estar já em estado escrito. O alfabeto hebraico foi um alfabeto muito simplificado. É um alfabeto de 23 letras. Não é uma coisa complicadíssima como os hieroglifos do Egito ou a escrita cuneiforme que conheceram em Babilônia. É bem simplificado. E era a língua que falavam antes do exílio babilônico. Portanto, se o analfabetismo era de domínio de todos, havia um ou outro escriba, sobretudo, e conselheiros de reis analfabetos, que sabiam escrever e sabiam manejar um texto escrito.
a época em que o texto do Gênesis, esse primeiro texto de Gênesis, foi escrito, já, repito, ele foi redigido. Ele já se conhecia a escrita assim. Mas não que todos soubessem ler, e muito menos que cada um tivesse uma Bíblia na sua casa. Isso é ingenuidade. Isso seria anacrônico. Agora, que houvesse um texto ou alguns textos básicos de posse de comunidades, quer na terra de Israel e Judá, quer no exílio, ou quer nas diásporas, isso aqui é perfeitamente aceitável. Agora, o trabalho final, isto é, a junção de todos essas histórias na origem independentes, a coleção de tudo isto foi feita após o exílio, com a necessidade sentida de se ter, como os outros povos, um passado também. Quando o senhor fala após o exílio, aí eu posso chamar, no caso da famosa reforma de Josias, não, para o Pentateuco, não? A reforma de Josias foi pré-exílica. Foi em 622. Foi anterior ao exílio. Desculpe-me, é porque os anos são contados ao contrário, né? No Antigo Testamento. Foi. Porque o exílio se deu em 500 e qualquer coisa, né? O exílio começou em 587. Exatamente. Terminou de direito em 539, com Ciro, da Pérsia. E, de fato, a partir de 520, com Dario I. Mas o que aconteceu na reforma de Josias, que alguns livros foram até sacralizados e reunidos? Não. Isso já teorias. É pensar a reforma de Josias de uma maneira mais lendária. Então isso não. Essa tese não se sustenta. Livros da reforma, história deuteronomista, história, quer dizer, o Deuteronômio gerou um grupo de historiadores entre aspas, de história de Israel. Alguns textos deuteronomistas podem ser pré-exílicos, mas muito poucos, sobretudo aqueles que elevam e criam uma visão positiva da monarquia. Entendi. Depois, a maioria veio depois e tem uma visão pessimista da monarquia. Mas o que aconteceu entre uma visão e outra? O que aconteceu? Aconteceu que a monarquia acabou. Não, bem entendido agora. Muito bem. Certo? Uma vez tendo dito isso tudo, a gente pode entrar no texto. Pode, mas eu acho que não precisa ler versículo por versículo do capítulo 1, não. Podemos deixar essa tarefa aí ao leitor, ou melhor, ao telespectador, que pode agora ter a Bíblia na sua mão e depois do programa ler o texto com mais atenção. Vejam como ele é rico. O mundo existe porque um ser onipotente assim o quis, assim o dispôs. E nós não aceitamos isto até hoje. Por que existe o ser e não o nada? Quem é responsável por isto? Nós não falamos de um Deus criador até hoje, não é a nossa fé. O texto fala que Deus criou de maneira livre e espontânea, não é a nossa fé? Não é isto que dizemos até hoje? Não é nisso que cremos? Deus não teve nenhuma obrigação de criar o que criou? O texto fala e insiste num repouso sabático. Não temos nós ainda hoje que consagrar um dia especialmente a Deus? É o nosso domingo, com a participação da missa. E no meu tempo de criança, eu diria, de criança até jovem, eu diria a você o seguinte: no domingo não bastava a missa.
a gente tinha vésperas solenes e cantadas. E em muitas igrejas se celebravam vésperas. Eram as famosas rezas. Hoje, com as missas vespertinas, desapareceu tudo. Mas, a meu ver, foi um empobrecimento, não foi um enriquecimento. Tal como se sucede hoje na liturgia, as vésperas, um hino, salmo, cântico, pois é, salmo. Tudo isto era o domingo à noite. Hoje é a missa e acabou a missa. E a pior, porque no meu tempo de criança não havia comércio no domingo. As coisas estavam fechadas, se repousava. E eu me lembro que nós éramos ensinados a vestir uma roupa melhor, a engraxar os sapatos, a ter uma aparência mais bonita. Por quê? Porque era o dia do Senhor. O padre, Hoje, quando a gente, por exemplo, o senhor fazendo memória um pouco da sua história, né? Aí a gente, voltando ao texto, por que essa necessidade do judeu de mostrar de modo até imperativo que Deus descansou no sábado? Será que isso reflete uma realidade dura da época deles? não, simplesmente uma motivação. Deus não descansa, não é? Isso é uma maneira antropomórfica de se falar de Deus. Não, Deus não se cansa nem descansa, Deus é Deus. Agora, eles queriam com isso, naquela época, motivar o repouso sabático. Isso é fruto, muito provavelmente, do sofrimento que eles viviam no exílio ou não? É forçoso essa As origens do sábado são um pouco obscuras, ou são bastante obscuras. Eu acredito que antes do exílio, o sábado não fosse um dia todo especial. O Shabat, como tal, começou no exílio e se desenvolveu no pós-exílio. É a partir do pós-exílio que nós construímos tudo. Não é? Muito bem. E nós temos que terminar o nosso programa, mais uma vez, agradecendo aos telespectadores que nos deram atenção e a bondade da audiência e esperando em Deus que na próxima semana estejamos novamente reunidos. Muito obrigado. A você e a sua família que semanalmente nos acompanha aqui através do nosso Páginas Difíceis. Fiquem na paz do Senhor. Um grande abraço.